sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. A raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite em algum lugar do mundo. Estamos começando aí mais um programa Arroz com Feijão é Agro. Iniciamos agradecendo a sua audiência que está aí nos assistindo, nos acompanhando pelas diversas formas de transmissão que a nossa Rádio Web EO tem. Nosso convidado de hoje, Dr. Valente Jerônimo, colega, amigo de longa data. Parceiros também. Sócios, enfim. Estamos aí no agro há algum tempo e nós o convidamos para contar um pouquinho da experiência nesta área especificamente da extensão rural, onde ele tem um largo trabalho durante alguns anos. Enfim, doutor Valente, deixo aí para dar a sua saudação inicial. Bom, para mim é uma satisfação e agradecer mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui. Em 47 anos de serviço, a gente acha que já respondeu todas as perguntas. Mas aí mudam as perguntas, mudou, né? E tu já, né? Então, a gente está sempre aprendendo e para aprender a gente tem que saber se comunicar. Eu continuo aprendendo a me comunicar e também passar um pouco da experiência, né, de quem está comunicando e como a gente pode se comunicar melhor. E creio que esse canal que nós estamos hoje aqui é bem claro. Hoje nós estamos no 4.0, sei lá, já estamos no 5.0. E quanto mais se comunicar, melhor a gente vai se informar. Bacana isso. E essa nossa forma de transmitir também está muito, como diz o Pintaúde, está muito linkada, muito ligada a mulheres. Esta não é uma rádio, é uma rádia. Então, essa experiência que a gente está tendo aí de poder transmitir as notícias, os fatos do agro, me parece bem interessante, principalmente a gente conversar um pouquinho. Eu sei que tu já fizesse alguns treinamentos, alguns encontros, enfim, com mulheres. Queria que tu nos contasse um pouco como é que é essa experiência de trabalhar com o público feminino, com a produtora rural, com a mulher do campo. Nós estamos trabalhando no máximo com as mulheres. As mulheres botaram o macacão. Tem também numa propriedade lá em Uruguaiana que eles criaram o projeto Flores do Campo. Bom, e a maior surpresa que a gente teve, Rodrigo, e você que está nos ouvindo e vendo, em uma propriedade no sul do Rio Grande, mais precisamente Santa Vitória, nós iniciamos um diagnóstico. Lá nessa propriedade tinha aproximadamente 170 aguadores, e esses 160 aguadores tinham as suas companheiras. E desses 160, inicialmente, quem é que gostaria de trabalhar na lavoura? Deixa eu fazer um parênteses, Valente. O aguador é aquele trabalhador que cuida especificamente da irrigação da lavoura de arroz. Então, assim, quando você põe água no arroz, é a água que também se usa, não é a mesma água, mas já essa água, aquela água que a lavoura de arroz recebe, muitas vezes a lavoura de arroz é um filtro, por incrível que pareça, e de alta qualidade. Aqui, em Porto Alegre, nós tivemos um trabalho usando a ETA ali de Belém Novo, se eu não me engano. Nós usamos a água do esgoto que ia para o Guaíba e botamos na lavoura de arroz. A água da saída deve ter sido mais limpa, mais pura do que a da entrada. Tranquilo. E comemos o arroz também, né? Sem problema nenhum. Mas eu quero voltar na importância, a surpresa que a gente teve, que a gente sempre, né, e acho que os melhores resultados que eu estou tendo, sem demérito, é com as mulheres, né? Nós temos proprietárias mulheres, não temos aguador, não temos capataz ainda mulher, né? Eu não sei se a Farsul
está identificado, mas eu andei atrás disso. Mas contando o caso lá de Santa Vitória, e 30 mulheres se inscreveram. Das 30, a maioria queria ser tratorista. Opa! Né? Vou repetir, porque a repetição é a irmã do aprendizado, né? Mas tratoristas, e algumas para colheitadeira. Bom, dessas 30, nós conseguimos 6, né, como tratorista. E se você, ou a senhora que está nos ouvindo, tiver dúvida, mas o trator é uma coisa pesada, mas a delicadeza pesada da mulher é fora de série. Consegue então, transformar aquela máquina bruta num instrumento Você suave. imagina hoje uma colheitadeira de 700 acho que já está 1 milhão? É 1 milhão, chega a passar de 1 milhão algumas. A precisão que as mulheres têm em operar essas máquinas, para mim foi um outro aprendizado. Mas as respostas que a gente teve, tinha algumas que queriam dirigir o caminhão, que isso é até normal, não tem nada de... Mas essa dos tratores, para mim, foi um desafio. Então, esse trabalho, e junto com o Senar, né, nós trouxemos os instrutores do Senar, e depois de ter feito o curso, nós ficamos 45 dias operando essas máquinas. Eram tratores e colheitadeiras. Mais tratores. E máquinas que eram da propriedade, esses tratores mais modernos, de maior potência. Porque o trator do curso era um trator mais... Não mais com tanta... Modesto. Mais modesto. Então, e aí foi outro aprendizado para a gente. E também Jaguarão tem outro grupo de operadoras, e eu acredito que esse... eu junto com isso, fizemos uma pesquisa com os maridos. Né? Como é que eles estavam enxergando, já que a mulher que mora na vila, dessa granja, ela ia trabalhar que nem ele, né? Bom, uns desafios que nós tivemos, primeira coisa era ter um banheiro diferenciado. Né? Nós tivemos que trazer um banheiro especial para... Né, só para mulheres. Só para mulheres. E tem umas coisas interessantes, Rodrigo, a extensão, a transferência de tecnologia, mas o convívio na lavoura, que você tem a imagem, muitas vezes, que o leite vem da caixinha, o arroz está dentro do pacote e assim por diante. A galinha não tem pena. Então, é impressionante assim os fatos que acontecem. Bom, tem banheiro, mas as mulheres, lá se criou, a mulher botou o macacão. Esse é uma coisa difícil, né? O homem é muito... Aí os maridos de umas olhando as mulheres dos outros vestidas de macacão, isso é difícil, realmente, né? É um fato enxergar assim, aquela figura. Então, mas hoje elas estão bem. E o marido, na hora que eu entrevistei, como é que e foi ele isso? chegou, eu fiz uma série de perguntas, né? Uma avaliação do questionário, e ele diz, olha, seu Valente, para mim está sendo uma grande coisa, nós vamos aumentar o salário. E evidentemente, todo mundo, né, tem seu custo de se manter no meio rural. Então, onde vinha só uma fonte, agora tem 2. E o potencial disso é muito grande. É muito grande. Então, interessante essa inserção da mulher. Tu colocou aí e tem que se oferecer. Né? Oferecer oportunidades, mostrar para elas. Dependendo da metodologia que você usar para convidar, ela vai se sentir interessada ou não. Por que eu digo isso? Algumas empresas que a gente fez algum trabalho, elas botaram no contra-cheque do pagamento mensal um convite para trabalhar. E nós defendemos que nós tínhamos que sentar com elas, fazer uma reunião, explicar o que era e estimulá-las, elas a potencializar. E onde se botou atrás e não se fez reunião nenhuma, o aproveitamento de interessados foi muito baixo. Então, acho que... E tudo, né, Rodrigo? Tudo que a gente faz é comunicação. Comunicação em tudo. É a forma como a gente aborda, né? Tem um canal emissor, tem um canal receptor, mas também, que tu disse uma palavra mágica, a forma que eu estou me comunicando tem tudo a ver com isso. Então, eu acho que essa é uma tarefa, um potencial grandíssimo. Eu não sei te precisar quantas mulheres estão trabalhando como colaboradora
A gente tem algumas experiências aí de algumas revistas do centro do país, algumas matérias de canais fechados de televisão, de algumas empreendedoras, né, porque é importante que tenham esse espírito de empreendedorismo, e que se focaram e estão trabalhando no agro, mas às vezes por uma questão de um destino, ou que ficou viúva, ou porque recebeu uma herança, ou porque o pai passou para ela, enfim, não era algo assim ou espontâneo. Até se, o casamento foi se houve a desfez, separação, claro. etc. Mas o que eu chamo a atenção, né, no bom sentido, que eu estou falando de colaboradoras. Uma coisa é a mulher empreendedora, mas tem a colaboradora empreendedora, porque ela se dizia que ela navegava fogão, né? Estava lá para navegar fogão, e muitos problemas, piloto de fogão. Isso já era. Era, e creio assim que não tem volta. Né? E a gente observa que isso há um movimento como um todo, basta ver dentro da Farsul, da Federação da Agricultura, são 138 sindicatos patronais. Nesse momento, tem 8 presidentes que são mulheres. Interessante. Né? Por meritocracia, mérito delas, pelo desempenho das suas atividades, e dentro das mais diversas diretorias, dentro dos sindicatos, nós temos um número grande e importante de mulheres, assim como agora há uma tendência de se inserir o jovem dentro desse processo todo, para que ele comece a conhecer um pouco do sindicalismo, como é que funciona, do associativismo, do sistema cooperativado, enfim, para que a gente possa, a partir daí, trabalhar esse tema de sucessão no campo, que a gente sabe que é um tema delicado. No momento que você não consegue ter uma renda adequada para fixar esse jovem no campo, ele procura outras alternativas na cidade. Ele vai ser garçom da churrascaria, ele vai ser frentista no posto de gasolina, enfim, ele procura algo que aparentemente possa lhe dar mais uma segurança maior no exercício do seu trabalho, já que os valores dele são muito diferentes daqueles valores que os pais tinham, né? A gente costuma, e eu vi isso, um pai chegar para os filhos por um dos filhos e dizer: puxa, eu não fiquei puxando o teto de vaca às 5 horas da manhã durante 20 anos para comprar esses 8 hectares que a gente tem hoje, e tu vai para a cidade. Quer dizer, vejam aí o choque de valores, de importância daquilo que vale para o jovem e daquilo que vale para os pais do jovem. Tu vê assim, Rodrigo, tu me fez refletir um pouco nessa mesma propriedade, nessa região que eu estou falando, zona sul do estado. A gente tem se preocupado em 47 anos de serviço, e nós falamos do aguador, que é o homem que cuida da irrigação, no caso do arroz, né? A idade dos aguadores está se indo, né? Ou seja, está ficando velha, e a renovação. Então, assim, tu imagina, o pai é um aguador que cuida da irrigação da lavoura, a esposa trabalha no meio rural, e o filho, nós estamos tentando identificar, né, jovens interessados para serem aguadores, porque é uma profissão que, se não for valorizado o jovem... A continuidade. A continuidade, e ele tem que se interessar. Então, nós, inclusive, montamos uma metodologia, nós treinamos o aguador, e ele, pedagogicamente, vai ensinar os filhos de outros de praticar a irrigação, para nós ter uma renovação. Isso é uma coisa nova, ainda não foi implementada. Com o próprio colaborador ensinando a forma como ele faz para os possíveis filhos. Agora, é que tu diz, essa geração Y aí, geração Z, não sei a alfa, a nova é a alfa, que esses que estão nascendo agora, a gente tem que ter muito cuidado de ouvi-los, se eles têm interesse, e não se impor. Eu acho que aí é uma troca de vivência, né, que ele se interesse pela atividade. Mas é mais um mercado. Imagina assim, o pai aguador, ou trabalhando na lavoura, a esposa junto e o filho cuidando da irrigação. São coisas... E prestador de serviço, muitas vezes, né? Então, acho que ele pode trabalhar na lavoura da qual ele está diretamente ligado, mas ele também pode auxiliar em alguma outra, né?
São novos perfis que a gente está encontrando no nosso meio e que são, vamos dizer assim, são diferenciais para que se possa dar continuidade ao agro como um todo. Mas, como eu te falei no início, quando eu te convidei, a gente é um programa que a gente procura fazer um programa sem pauta, uma pauta livre. Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho aqui, eu vou te provocar de novo, sobre essa experiência, essa expertise que tu tem nesses mais de 40, quase 50 anos de extensionista. Primeiro, nos conta um pouquinho qual é a tua visão, o que é o extensionista? O que faz, o que pensa, como é que age um extensionista? Para mim é a faculdade da vida, né? E eu me lembro quando fiz o concurso lá nos idos 72, naquela época tinha muita gente querendo contratar. Era a empresa do Paraná, que chamava Carpa, era a empresa de Santa Catarina, que chamava Caresc, e a nossa aqui do Rio Grande do Sul, que é a Emater, se chama ainda, né? Internamente ela é Ascar. Então, eu acho que é Adapar, Epagre e Emater agora, aqui, os nomes novos. Em Santa Catarina é a Carpa, né? E aqui em Santa Catarina é Epagre. E a nossa continua Emater, Ascar, mas mais Emater do que Ascar. E eu me lembro muito bem, né? A gente fez as provas, então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, tem a oportunidade de... Eu quero ir para tal estado, para outro. E eu me recordo que os selecionadores, nós estávamos na faculdade quando fizemos as provas, no Paraná tu tinha que trabalhar com café. E essa foi o mote usado para o pessoal da área de recursos humanos da Emater aqui, acho que ele não é mais vivo, o chefe era o Zé Arthur Griverich, nos tocou, olha, nós aqui não preparamos vocês para café, e vocês vão ir para uma região que tem que saber café. E aí eu tento definir um pouco, o extensionista é um generalista, e nós estávamos conversando antes aqui, né, o extensionista tem que saber de tudo, porque a demanda, tudo que acontece, o extensionista tem que tapar, e tem que ajudar o produtor a resolver. E eu, na minha visão, o extensionista, para ele ter credibilidade, ele tem que saber que o produtor tem um saber. Inicialmente, tu vai conviver com ele. Saber ouvir. Saber ouvir. Vai conviver com ele, você vai ter bem claro o que ele gosta, e quando você cria a tal de empatia, se colocar no lugar dele, né, o sucesso vem. E eu usei muito essa estratégia, né, de conviver com o produtor, família do produtor, né. Nós se envolvia muito com jovens quadricistas, que hoje não tem mais, né. E o extensionista sempre tinha um assistente social. Era duplo, um carrinho junto. Primeiro era uma rural, depois eram os Fuquinha. Eu acho que ainda tem algum lugar com esses Fuquinha amarelo que a gente tinha, né? Então, eu digo assim, que o extensionista é um sacerdote, é um agente de mudanças, né? E que ele também tem que mudar. Hoje você se depara com esse monte de informação, é muita informação. E às vezes até umas fakes, né, no meio da informação. Então você tem que... E o produtor também recebe, né? E aí tem... E ele te questiona. Questiona tudo. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue criar essa empatia de que tu não sabe tudo e ele sabe muita coisa que tu não sabe, quando a gente faz essa troca, é sucesso. Você consegue garantido. Desenvolver um trabalho. Uma coisa que é difícil, sabe, Rodrigo? Eu me lembro bem no início, como é que a gente mede que o produtor está ganhando? Porque uma maneira de ver é dinheiro no bolso. Eu sempre pergunto para o produtor, qual é a parte mais fraca do corpo humano? É o bolso. É um dos índices. E qual os indicadores que você mede para ver que o produtor está melhorando? Então, assim, muitas vezes tu dá uma qualidade no cuidar da planta, mas e a tua qualidade de vida dentro da tua casa? Como é que é a tua casa? Como é que é teu banheiro? Né? O que é que tu tem de qualidade de vida? E isso começou a despertar na gente, a gente vê a qualidade de vida dele. E não é só quem mora na cidade. Ele também tem o seu bem-estar. E para isso tu tinha uma assistente social. Exatamente. E outra coisa, a extensão, no início ela chegou a trabalhar individual. Hoje não se trabalha mais em extensão se não for em grupo. O próprio Sebrae e Senar, que nós atuamos aí um período, né, principalmente nos programas aí Juntos para Competir, do Sebrae, junto com o Senar,
nós trabalhamos em grupo. Tem depois o momento que você são atendimentos coletivos. Então, eu digo assim, a extensão é um dom que a pessoa tem. E esse dom, né, além de receber as ferramentas para você trabalhar, mas o maior dom é tu saber ouvir e conhecer melhor o produtor. Meio conselheiro, meio padre, meio juiz. O que ele gosta, porque cada família cada produtor tem uma peculiaridade, né? E não dá para tratar todo mundo igual. Eu acho que o extensionista é esse agente de mudança que tem que ter esse olhar, né? Como tu disse aí, saber mais ouvir do que falar. Isso não é fácil, Rodrigo. 2 ouvidos e uma boca é difícil. Não é fácil. Praticar. Inclusive, eu me lembro quando eu atuei no IRGA um período, que agora também estou atuando no IRGA, né? Mas foi escrito um livro da extensão rural. E a escritora que nos perguntou causos, que nem nós estamos conversando aqui. Eu me lembro que eu entrei no IRGA, mesmo com experiência de extensão, um técnico, colega nosso, Valmir Menezes, chegou e disse: Valente, vamos lá calibrar o olho. Eu, na hora, mas eu usava os óculos, né? Não, nós vamos calibrar olhando a lavoura. Vamos lá para a lavoura, ver as diferenças. Que o produtor sabe isso. Então, esse convívio com o produtor, me lembra muito bem, calibrar o olho. O extensionista tem que estar com o olho calibrado. Né? Porque tem muita gente que tem óculos, ou usa óculos e não tem óculos, e não calibra. Aí tem uma visão míope. E isso quem ganha ganha. Eu me lembro que o Neymani, que é o presidente da Cotrijal, quando se juntou um trabalho com a Emater e a Cotrijal, ele disse assim: olha, essa parceria aqui é parceria ganha-ganha. Que quem vai ganhar é a família do produtor, ou melhor, todos nós vamos ganhar. É um processo que todo mundo ganha. Então, a extensão tem isso. Né? E te digo assim, as dificuldades que se tem hoje para manter um serviço de extensão não é fácil. Eu lembro que, num determinado momento, disso que tu fala desses atendimentos coletivos, eu estava trabalhando, fazendo um levantamento diagnóstico da propriedade rural como consultor, e era um grupo que trabalhava com a pecuária de leite, com esse segmento, né, com essa cadeia leiteira. E eram pessoas muito humildes, eram propriedades com poucos hectares, poucas vacas, e que, consequentemente, como tinham poucos hectares, ele tinha pouca instrução ou não buscava muito o saber, então ele tinha uma dificuldade de alimentação desses animais da pecuária leiteira. Isso reflete diretamente nos litros de leite que a vaca produz por dia. Então, chegando nessa propriedade, eu via, a gente procura não chegar muito cedo, tem algumas técnicas que você tem que fazer na forma da primeira abordagem quando vai conhecer esse produtor, porque é como tu diz, a linha da empatia é muito tênue com a antipatia. Né? Quer dizer, tu não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, dependendo o jeito que tu chega, e o gaúcho tem uma expressão que é o lado de laçar e o lado de montar, conforme tu chega... O cavalo está encilhado? Então eu lembro que cheguei nessa propriedade, já eram umas 8h30, 9h da manhã, que não era muito cedo para aquele que tem que acordar praticamente de madrugada para tirar o leite todos os dias. Mas o pessoal estava meio dormindo ainda. Eu lembro que era um casal e uma criança, de uns 6, 8 anos de idade, por aí. Aí bati palma, os cachorros aquário e tal, e aí eu entrei nessa casa. Era uma casa simples, de uma peça única praticamente, tinha assim, o que deveriam ser os quartos, 2 quartos, ou uma cozinha e um quarto, assim, a cozinha era junto ali, que tinha uma cortina que separava, que não tinha porta, e o banheiro era fora. Mas quando eu cheguei, eu observei que ainda tinha restos de alimento, pratos sujos em cima da mesa, assim, com algumas moscas e tal, que provavelmente tinha sido da refeição da noite anterior. E aí eu cheguei, fui perguntando para saber algumas coisas e tal, porque o meu trabalho, a minha entrega que eu precisava fazer era justamente o diagnóstico daquela propriedade. Mas ali já na chegada, fui conversando, e aí eles me convidaram para sentar, tomar um café, e fui indo, etc. Eu identifiquei que talvez o trabalho primeiro a ser feito ali não fosse o diagnóstico da propriedade, mas sim aquilo que tu está dizendo, um trabalho de uma assistente social. E lá pelas tantas, na conversa com esse produtor, ele disse assim: o senhor sabe
Porque a primeira vez que eu escovei os dentes na minha vida, eu tinha 18 anos. Aquilo me chocou inicialmente, assim, eu, um pouco urbano também, né, morando em Porto Alegre. Aí eu fiz uma ligação, bom, por que os 18? Porque ele foi para o Exército e teve que conviver com outras pessoas e lá lhe ensinaram disciplina, lhe ensinaram educação, asseio, enfim. Então vejam que às vezes a gente encontra, eu não tenho por característica ser extensionista, mas às vezes a gente encontra no campo determinadas situações que fazem a gente refletir e, como tu disseste, a gente aprende muito, a gente cresce muito. E aí tu toma as suas decisões. Eu levei para aquele grupo uma resposta que eu disse, olha, o pessoal não está pronto ainda para fazer esse tipo de atividade que vocês estão imaginando. Primeiro nós precisamos trabalhar essa parte de uma assistência social, tem um menino lá que não foi para a escola ainda, que já está com 6 ou 8 anos, enfim. Então são... Rodrigo, e você veja assim, ó, nós hoje estamos passando, e você da cidade, que está nos vendo, nos ouvindo, né? A agricultura é cada vez a agropecuária, né? Porque a agricultura é tudo, mas a dificuldade que está passando o produtor, que sem renda não dá mais como ficar no campo, e aí incha a cidade. É uma tendência que está acontecendo e a sociedade tem que entender isso, né? Tem que entender. Nós estamos passando com problema no trigo, estamos passando com problema no leite, estamos passando com problema no arroz. Às vezes as exportações aí com alguns países, algum mal entendido um país com outro barra. Então, a sociedade tem que entender que se você está aí, dependendo da hora, né, você está tomando café, se você está comendo o seu almoço, está fazendo a sua janta, graças ao produtor, você está tendo isso, infelizmente, a sociedade às vezes não enxerga. E aí vem o que eu queria ter dito no início, né? Eu acho que a gente tem um pouco de culpa, né, Rodrigo? Porque será que nós estamos comunicando bem? Né? Esse é um tema que o Pintal tinha me pedido. Como é que é essa parte do marketing do agronegócio? Como é que o agronegócio se comunica? Como é que você que está nos ouvindo, nos assistindo, entende o que nós estamos falando, né? Eu tenho participado de muitos eventos, né, até internacionais, e vem de novo, uma coisa é dentro da porteira, outra coisa é fora da porteira, e quiçá, né, abrangendo toda, mas a comunicação de como é produzido e como esse alimento chegou na sua mesa, né, seja ele de forma convencional, orgânica ou qualquer outra forma, né, que é um alimento desde que feito de acordo com as orientações, não vejo problema nenhum, né, mas fica claro assim, ó, a comunicação e na própria família. Você deu o exemplo do leite. A dificuldade dos descendentes ficarem com leite, porque normalmente em casa a conversa dos produtores com a família, olha, não está dando. E você vai dizendo para o filho, olha, não está dando para nós sobreviver aqui. E depois você vai querer que o filho fique lá, numa situação crítica. Eu estou dando o exemplo do leite, que eu já tive aqui em volta da região metropolitana, vários filhos saindo, e que não queria continuar, e o pai tendo que vender os animais, porque ele já não tem mais capacidade de dar conta do atendimento. Pela dificuldade financeira. Pela dificuldade financeira e a capacidade física, né? Que outra coisa é a qualidade da mão de obra no meio rural. Né? Então, no fundo, tudo isso que a gente está conversando aqui, para mim, é comunicação. E a gente tem que aproveitar as oportunidades de se comunicar, de explicar, o produtor explicar como ele produz, você entender que esse arroz que você comeu hoje, você imagina, eu fui num restaurante aqui em Porto Alegre, não interessa o nome, nós produzimos mais de 70% do arroz do país. Veio lá carne, veio feijão mexido, e veio uma cumbuquinha do tamanho de uma caneca de arroz. Eu fiquei uma arara, né? Aí eu fui falar com o gerente, quando saí do restaurante, meu amigo, o senhor sabe que o Rio Grande do Sul plantava mais de 1 milhão, agora 900 mil, um pouco menos vai plantar, não sabe ainda, mas que 70% do arroz sai daqui, e você vê que um feijão sem arroz é divórcio na certa. Né? Tanto que o nosso programa é arroz com feijão. Os advogados têm prejuízo com isso, porque não tem divórcio. Agora, tu me põe uma bolinha de arroz com uma carne muito boa e um feijão, e aí eu pedi 3,
3 porções de arroz para poder acompanhar e faltou arroz. Então, e aí vem de novo a comunicação. Um restaurante de renome aqui em Porto Alegre, né? E arroz, meu amigo, infelizmente todo mundo acha, alface também. Quantos anos a alface está R$1,50 ou R$2? Tem custo isso. E todo mundo vai na feira e vai fazer pichincho. Agora, você sabe como é que o produtor faz para produzir, o que ele gasta para produzir, a dificuldade que ele tem para produzir? Com sustentabilidade. Exatamente. Então, preservação do meio a oportunidade que a UEO está dando aqui, quanto mais massificar, porque tem muita informação. Agora, você tem que fazer uma seleção da informação e entender. Um fake news, uma informação mal dada, se não é, como é que eu vou dizer, não é esclarecida, fica sendo verdade. Vai repetindo, vai reproduzindo. Então, é uma coisa que o arroz engorda. Isso é mesmo? Esse mito que tinha. Então, porque tem muito carboidrato e tal. Bom, muitas vezes pode ser o que engorda, é o que está acompanhando, né? Nem é o arroz propriamente dito. Mas eu creio, Rodrigo, que esse tipo de comunicação, e você veja que para mim é difícil a gente aceitar, mas o rádio é em tempo real. Né? O rádio está ultrapassado. Não mesmo. Ele está mais vivo que nunca. Mesmo com o smartphone aí, com tudo isso, a comunicação do rádio ainda é uma forma, né? E você que está nos vendo e assistindo aí, a gente gostaria de estar aqui atrás de nós, a lavoura, uma série de coisas, a lavoura dentro da cidade, como é que foi um evento que se fez na Expo Inter uma vez? Da lavoura ao prato. Do campo à mesa. Do campo à mesa é outra, né? Então, quanto mais a sociedade conhecer o agro, melhor vai ser para ela. Claro que às vezes a gente acha que a Expo Inter ela é uma vitrine. Dizem que ela é mais urbanoide que rural. Mas são momentos, né? É a forma como tu olha, como um todo, né? Quer dizer, são os diversos interesses que tem de quem vai até a Expo Inter como visitante, quem vai como lazer e quem vai para trabalhar. Tem muitas pessoas trabalhando nesse período da Expo Inter, até o nosso aquela feira da agricultura familiar, né? Também produtos de alta qualidade, né? Muitas que vezes é disputadíssima pelos produtores, tá? Sempre tem falta. Cada vez cresce mais. Tem me chamado a atenção nos últimos anos. Nós estamos acolhendo aqui, se você não sabe, não foi na 42ª desse ano, nós temos 2 corredores lá de produtor mineiro. Queijo, mel, café. Eles vieram para expor e venderam. De Minas Gerais para cá. Mas o que fica claro é isso, a qualidade e a sociedade. Né? Diz que o peixe morre pela boca, né? Mas quem vive, aquilo ali é como é que eu vou dizer, é um paraíso, né? Onde ganha, a sociedade ganha, o produtor ganha o que nós precisamos é justamente trabalhar melhor esse assunto da divulgação, esse assunto do transmitir essa informação da forma como são feitos os alimentos no campo. Às vezes tem esses tabus que precisam ser quebrados. Nós já falamos aqui da água de entrada e água saída de uma lavoura e água da saída de uma lavoura de arroz, por exemplo. Mas justamente isso que é a nossa função aqui no nosso Arroz com Feijão é agro. Eu vou ler um pouquinho aqui das redes de rádio que nós temos para nos seguir no Twitter ou no Instagram, @RádioWebEO, para curtir a nossa página no Facebook da Rádio Web EO também, ou facebook.com/RádioWebEO. E para ouvir toda a nossa programação musical e ao vivo da rádio, basta acessar o nosso site, www.radiowebeo.com. Ou seja, a primeira rádio web do Brasil. Estamos aqui conversando com o Dr. Valente, engenheiro agrônomo, amigo de longa data, e que nos traz um pouquinho aí da sua experiência ao longo de todos esses anos que passou trabalhando junto ao agro e que continua até hoje, agora mais na figura de consultor, trabalhando no IRGA e algumas outras atividades nas lavouras. Enfim, eu me lembrei de uma coisa, Rodrigo. Eu, nos últimos, acho que 15 anos,
A minha especialidade, além de ser extensionista, generalista, né, mas eu me especializei em irrigação e drenagem. E nos últimos 10 a 15 anos, eu comecei a ver que o nosso problema não é tecnologia. Alguma parte até, mas não é. A tecnologia tem que estar à disposição do inovação também, as startups estão aí, mas eu comecei a buscar conhecer mais duas coisas, gestão e pessoas. Porque eu acho que esses pilares ainda nós precisamos entender melhor ainda, porque trabalhar com pessoas não é fácil. E nós trabalhamos com gente. E tem que gostar de trabalhar com gente. Quem está no meio rural, na cidade, tem que gostar de gente. Então, era 2 gargalos, mesmo que a extensão viabilizar, eu procurei me dedicar. Então, eu tenho tido surpresas, tipo assim, como tu gosta de... Nós estávamos conversando, fui treinar, estava fazendo um trabalho de diagnóstico na propriedade, e o melhor técnico, o melhor produtor, colaborador de irrigação, chegou e disse assim, olha, assim para mim, seu Valente, na hora que eu for apresentar o trabalho do meu grupo, a minha turma vai gozar comigo. Eu disse, mas por que não? O senhor vai ver. Aí, na hora que ele foi apresentar lá, que nós reunimos todos os grupos de trabalho nessa propriedade, ele chegou, e ele é o melhor, o resultado era dele. Ele disse assim, seu Valente, eu quero dizer, por que eu tenho o melhor resultado? Primeiro, que eu escuto o solo. Segundo, eu escuto a planta. Eu converso muito com essas duas variáveis e os melhores resultados estão aí. Então vocês vejam a riqueza dele em dizer isso. Essa forma só aqui na nossa rádio web para a gente ouvir isso, que o cara escuta o solo. É pena que ele lá em Santa Fé não vai ouvir, mas eu ainda continuo fã dele por esse tipo de que eu converso com a planta. Ele é um especialista em conversar com... Já viu isso? Eu tenho um amigo em Lavras que diz assim, como é que está o dia hoje? Olha, está aquele dia que tu escuta o estômago da planta abrindo das passagens. Isso é vivência, né? Vivência. E a turma riu dele, né? Esse cara, tu vai ver que o cara é um... Ele conversa com a planta e escuta o solo também. A gente fala com o solo e escuta. Ele que põe o ouvido no chão. São umas coisas assim bárbaras, né, do dia a dia da extensão, né? Então, me lembrei agora, tu comentando, né? Mas de novo, eu procurei me dedicar um pouco mais nesses últimos anos, trabalhar com pessoas. Acho que processos. Creio, gestão e gestão de processos, isso para mim ele é fundamental, a gente se entender melhor, trabalhar em equipe. Às vezes tu tem um grupo, mas tu não tem equipe, né? E as pessoas entenderem que um ajuda o outro, né? Ninguém é concorrente de ninguém. Parece simples para você que está nos vendo e ouvindo, não é fácil você entender as pessoas. Às vezes dentro do mesmo município, pegando, já que hoje estamos exemplificando por aí pela lavoura de arroz, propriedades muito parecidas, nós estamos falando aí o mesmo relevo, o mesmo clima, mesma altitude, com a mesma condição de buscar água para botar nessa lavoura de arroz e tem resultados bastante diferentes. Por quê? Às vezes a gente observa que é justamente por esse processo de gestão da forma de trabalhar. Esses sinais que nem eu estava te falando desse. Agora me lembrei do meu filho, tem um colégio aqui que exige muita participação dos pais. E tem um período do ano que os pais têm que ir lá dar uma aula, né? E meu filho estava com 3 ou 4, acho, né? E eu fui dar uma aula sobre árvore. Já que o pai é agrônomo, vem falar de árvore. E chegou um momento que eu perguntei para as crianças, né? Nós comemos pela boca, né? 3 anos, Rodrigo, 3 ou 4 anos, não me lembro bem exato a idade. Aí eu perguntei, bom, se nós comemos pela boca, por onde é que a árvore come? É uma bela pergunta. Olha, 3 anos ou 4 anos, 2 meninas e um menino, não por ter sido meu, mas se nós comemos pela boca, a planta come pela raiz. Foi assim de pronto? De pronto. A gente às vezes não imagina, né? Porque a gente não nasce caminhando, a gente vai aprendendo a caminhar, aprender a falar. Mas aquele ensinamento para mim foi muito grande. E eu tinha trazido, Rodrigo, junto com essa história, eu dei um tubetezinho que eu tinha conseguido aqui com uma empresa de reflorestamento, uma mudinha de eucalipto. Sim. Aquilo ali me incomodou, porque o que aconteceu? Os pais me ligaram, onde é que eu planto?
eu botei na sacada, o que vai acontecer? Então, eu era para ter me preocupado de colocar, e eles não queriam, que tinha que plantar dentro do apartamento. Então, são coisas assim que desafiam a gente, né? A cidade, a criança com uma planta, ela queria botar dentro do apartamento, o terreno dele é o apartamento, então. Mas essa da raiz, para mim, foi muito interessante. Essa resposta da criança consegui com 3, 4 anos de idade. 3 responderam. Outros eram meio tímidos. Se é pela boca, puxa vida. A metáfora era muito clara. Mas vê como é importante isso da gente estar aqui transmitindo um pouquinho do que a gente faz lá no campo e que a gente orienta os produtores a fazerem, para que se tenha esse entendimento que nos parece que não é tão claro, mas a gente vem fazendo um trabalho aí, colocando um tijolo em cima do outro, para que as pessoas possam compreender que tudo isso passa por um processo, tem um processo de produção que às vezes não é fácil, às vezes é um processo delicado e um processo de altíssimo risco, uma vez que nós trabalhamos numa indústria a céu aberto, né? Que é diferente de você produzir caneta, você produzir sapato. Às vezes o pessoal não tem noção, ontem de noite, né? Nós estamos falando aqui, mas isso deve estar deu granizo. Será que você que está na cidade tem noção do que o granizo faz na lavoura? Se faz na cidade, imagina na lavoura. Se pode, o pessoal mais urbano às vezes acha, não, vai amassar um pouco o carro. Bom, nós estamos falando agora, não é planta, mas estamos falando de petróleo. No caso, a briga que está lá, o petróleo voltou a subir o barril do petróleo, e isso vai vir indiretamente, vai lhe atingir aí, a todos nós, não só você que está nos vendo e vendo. Você vai ver, a primeira coisa, aumenta a gasolina. Aumentou a gasolina, aumenta tudo. E o produtor fez compras e tudo com dólar em alta, muitas vezes vai vender na baixa. Então, isso é impressionante. E, de novo, palavra mágica, comunicação. Esse combustível fóssil, que é o petróleo, né? E que é finito, a gente sabe que é finito, e por isso já temos algumas alternativas aí de outras fontes de energia, como o sol, enfim, que regula, que gera os ventos, e que nós, do meio rural, temos a capacidade de começar a gerar esse tipo de energia, que é uma energia limpa, né, em substituição a esses outros combustíveis que aí estão. Mas o que o Valente se refere, imaginem o impacto disso tudo, que a base para tocar essa nossa agricultura e pecuária hoje é o óleo diesel, né, onde nós movimentamos o maquinário todo, e as bombas, enfim, é a base de mesmo assim, nós já temos algumas bombas com energia solar. E eu me lembrei, estou falando isso, Rodrigo, em 1991, de 89 a 91, nós tínhamos Provários. Nós tínhamos aqui na URSS o professor Sadu, um indiano, que desenvolveu um catavento, sistema tipo essas turbinas de Boeing, e o professor Ocassia, que eu acho que ainda está vivo, o professor Sadu não está. Eles construíram 4 torres, e nós instalamos essas 4 torres, uma em Osório, outra do outro lado lá da Lagoa, não é Bacupari, não, Barra Falsa, outra em Arroio Grande e uma em Camaquã, para puxar a água através do vento, abastecer a lavoura e abastecer a casa. Quanto tempo faz isso? Vai em 91. Então agora, voltando isso, e está voltando também junto com a parte solar, tem programas específicos para o produtor. Eu tenho tido produtores trabalhando ainda junto ao Sebrae, na região de Gramado Xavier e outras, essa região da parte colonial aí, hoje está instalando energia solar, né, placas solares, para abastecer a casa dele. Uma propriedade de vinhos, isso já não é mais sonho, que tem bastante placas solares. Isso não é mais sonho. Então você imagina esse recurso que é de graça, né, entre aspas, porque qualquer dia são capazes de cobrar a luminosidade do sol, né? Mas, e trabalhando na agricultura de baixo carbono, essas coisas todas. Né? Eu não duvido, teve uma que quis estocar o vento, tudo é possível. Não dá para dizer, porque março tem água ou não tem água, né? Então,
Mas é isso aí, Rodrigo. As experiências, o biodigestor, nós desenvolvemos um trabalho com o biodigestor. O grande lance do biodigestor não era a energia elétrica, também mas não tinha problema de pressão. Hoje tu consegue adicionar pressão metano. Mas o grande trunfo do biodigestor é o tratamento do esgoto. Que os chineses têm as casas embaixo com biodigestor. Então, aquele adubo que você produz não traz nada de fora. Isso teve uma época que nós estimulamos e a extensão faz e daqui a pouco ela perde. É que às vezes tem uma interferência política na extensão que é muito ruim. Quer dizer, não dá seguimento a determinados projetos. O projetos. biodigestor agora parece que é uma novidade. Eu sei que no Paraná está bem desenvolvido. Em Toledo foi a cidade onde era hoje a cidade toda ela. É o que o produtor faz, né? Que é o respeito ao meio ambiente. Tu está dizendo, tu coleta isso tudo num ponto e... essas alternativas, hoje nós também estamos com horta na cidade. Né? Algum trabalho que a Emater está fazendo, mesmo eu não estando lá, mas me considero extensionista ainda, são hortas comunitárias, né? Dentro da cidade. É uma coisa que a gente não admitiria, né? Mas o uso de fontes alternativas, isso não tem, está aí, né? Hoje é para geração de energia, né? Tem um shopping center em São Paulo que o telhado é uma horta, onde fizeram uma área de lazer com banco, com sombreamento, enfim, algumas áreas para as pessoas descansarem, mas todo o telhado está com horta. Então é bem interessante isso, é bem... uma coisa que eu também gostaria de... Porque o ideal seria a gente agora combinamos, né, com um grupo lá da Emater, da gente pegar uma escritora para escrever um livro de causas da Emater. Né? Alguns passou aí, e esse que nós conversamos... Também deve ter alguns causos bem engraçados, bem divertidos. Quando eu me formei lá pelos anos 72, na Faculdade de Agronomia do Liceu Maciel, então a gente, eu agora sei tudo, e ninguém sabe, sei tudo. O agrônomo sabe de tudo, seja agrônomo, engenheiro agrícola, técnico agrícola, a gente acha que sabe tudo. E fui para uma região de novo, iniciei a trabalhar em Santa Vitória. Bom, Santa Vitória na época era gado de corte, ovinos e arroz. Bom, a faculdade nos preparou, mas ovinos eu precisei me dedicar um pouco mais, então... me acompanhei muitos técnicos da Arco, foi uns professores, para mim o Paixão Cortes era um deles. Eu me lembro que o Paixão Cortes, na época, ele estava, além de fazer o trabalho da Secretaria de Ovinocultura, ele estava procurando canecas que antigamente a gente usava muito bigode, e tinha uma parte de porcelana para o bigode, na hora que tu vai tomar café, no meio da xícara o bigode não incomodar. E ele, naquela época, eu me lembro bem, em Santa Vitória, ele estava procurando, aproveitando o trabalho dele. Mas o que eu queria contar desses desafios aí é que eu fui assumir o escritório da Ascar lá, e no escritório, bom, tudo que viesse eu tinha que atender, eu tinha que recuperar o nome da extensão rural lá, né, que tinha caído por um colega anterior, não tinha feito algumas coisas erradas e tal. Então, eu estava preparado, bom, que vier, eu tenho que atender. E qual não foi a minha surpresa, né? A pessoa que chega para me atender... Chegou o produtor lá. No sindicato rural, o produtor, olha, eu vim aqui para ver se o senhor resolve o meu problema. E eu mais do que... Mas eu vou resolver o seu problema. Sabia eu que ele ia perguntar, né? Ele disse, o senhor sabe que eu tenho um problema com abacate lá em casa. Agora, para quem conhece Santa Vitória, de Pelotas a Santa Vitória são 240, 250 quilômetros, é várzea, não tem nada de proteção, nada. Aí eu disse, eu não sabia nem o que dizer para o produtor, extensionista não pode dizer nunca não, ele tem que resolver o problema. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, Eduardo, eu vou voltar lá, amanhã eu vou na sua propriedade. E como eu recém estava formado, procurei os cadernos e tal, e fui ver o negócio do abacate. Só que a folha do meu caderno estava em branco, e eu além de estudar agronomia, eu jogava pela faculdade. Né? Eu tinha um jogo fundamental com a medicina, e eu não fui à aula, e voltei por causa disso. Foi jogar contra o pessoal da medicina. Conclusão, aquela folha estava em branco do abacate. Mas eu fui de manhã para a propriedade, fui andando, era uma picape azul que a gente tinha em Santa Vitória, e olhando aquilo quando tu vai vendo arroz, gado, ovinos, e vai chegando à propriedade do cara, uma propriedade pequena, né? E 2 pés de abacate grande. Então,
O que eu vou fazer? Né? Bom, aí você sabe que o abacate tem problema na floração. Ele não tem os dois sexos, alguns... Ele tinha pegado o caroço, plantou... E o macho é fêmea. macho é fêmea. Bom, eu voltei... Ele achava que sabia tudo, né? Levei um galho, não tinha nada que levar um galho, né? Levei um galho para o escritório de matéria, no outro dia eu fui a Pelotas. Fui lá, peguei 2 pés de abacate, já bem adiantado, com 2,5 metros, e vim de volta. Cheguei, claro, para poder fazer o cruzamento. Aí cheguei na proprietária, seu Eduardo, o senhor vai me corta isso aí, está aqui esses 2 plantos. O senhor arrancar os 2 pés de abacate. Bom, resumo da ópera. O que aconteceu? Ficou super satisfeito e tal. Aí ele me vem um dia na rádio, sem eu saber, na Rádio Santa Vitória, e ao entrevistaram ele diz, olha, eu quero dizer para vocês que agora nós temos um agrônomo bom das caras aqui da Emater. Mas por quê? Ele é especialista em abacate. Bom, vocês não imaginam quando a gente está no município e todo mundo tinha um pé de abacate, foi lá no escritório. Então, esses desafios que a gente tem, né, a vida como ela é, né? Eu ia dizer para ele, não entendo de abacate nada, ia ser pior ainda. Né? Mas tem outros casos, mas esse me marcou, inclusive, quando a gente recebeu um reconhecimento da imprensa aqui, no caso da Zero Hora. Esse caso também está escrito ali na parte da Zero Hora. Né? E as jornalistas, mas como? Bom, essas são as nossas vivências. O desafio que a gente tem no dia a dia. Bom, o Arroz com Feijão é Agro termina por aqui. Nós agradecemos muito ao Dr. Valente por ter nos acompanhado e contado um pouco dos seus causos como extensionista, como consultor, como pai, enfim, como agrônomo. E nós recomendamos que, para ouvir toda a nossa programação musical, procure lá no www.radiowebeu.com e também o nosso canal no YouTube, Rádio Web Eu. Então, muito obrigado, Valente. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Nosso melhor alimento é arroz com feijão. Vocês podem comer o que quiser, mas não deixe de comer o nosso arroz com feijão. E, se possível, vamos visitar algumas propriedades aí, né, do interior para ver essa luta que é produzir o seu alimento, tanto do café até a noite. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.